Alô pessoal do terceiro ano, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre resistores e curto-circuito. Os resistores, como vocês viram em aulas anteriores, são elementos, são componentes de circuito, cuja representação é esse raiozinho que vocês estão vendo aqui. Certo? E esses resistores eles podem ser associados ou ligados em um circuito de duas maneiras, que são os dois tipos de circuito que a gente também já viu, em série ou paralelo. Então vamos aqui para a associação dos resistores em série. Quando você coloca os resistores um atrás do outro, tá aqui ó, R1, R2, R3, R4, Rn, quer dizer incontáveis, vários resistores aí. A resistência total é dada pela soma da resistência nominal de cada um dos resistores. Ou seja, você vai simplesmente, para saber a resistência que você tem aqui, vou chamar aqui de ponto A e B para você entender melhor, certo, gente? A resistência total entre os pontos A e B é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R1000 mais R1.000.000, entenderam? Vocês vão simplesmente somar, gente. Então é uma operação de soma. Isso quer dizer que numa associação em série, a resistência só aumenta, certo, gente? Eu tenho R1, eu coloco R2. Por menor que R2 seja, a resistência total vai ser a soma. Eu coloco R3, somei de novo, R4, somei. Se eu vou somando, eu vou acrescentando, o total vai ser sempre maior. Então, quando você quer aumentar a resistência de um circuito, a associação escolhida deve ser em série, ou seja, colocar um resistor após o outro. E como está aqui na formulazinha, né, basta somar a resistência total, é a coisa mais simples. As duas observações aqui, ó, todos eles são percorridos pela mesma corrente. Corrente, gente, é que sai de A para B, digamos que tem uma diferença de potencial, certo? A seja o mais, B seja o menos. Então a corrente que sai aqui de A para B não tem outro caminho, né? Como a gente já falou na classificação do circuito, ela tem que ir de A para B, tem que passar por esse caminho, não tem desvio. A queda de tensão, ou seja, DDP ou ainda voltagem, obtida na associação em série, é a soma total de cada resistência. Isso a gente vai fazer exercícios futuramente, quando a gente vir, inclusive, lei dos nós, mas é basicamente o seguinte, gente. Aqui no primeiro resistor eu vou ter um certo V1, no segundo resistor V2, no terceiro V3, V4, V5. E em cada resistor desse tem uma tensão, lógico, tem um V. A resistência total do circuito é também a soma, certo? Assim como a resistência, a tensão ou a voltagem ou ainda DDP é a soma, basta somar tudo. Isso quer dizer que enquanto a corrente é a mesma, a tensão ela se divide em cada resistor. Tá, vem essa coisinha chata e implicante atrapalhando minha aula. Deixa eu me livrar disso aqui, gente. Pronto, cai fora. Vamos fazer um pequeno exercício, um exercício bem besta, porque como eu já disse a vocês, não tem muito o que fazer quando você tem a associação, certo? Em série. No circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em série. Como é que eu sei que está em série, gente? A corrente sai daqui, olha a bateria aqui, ó, DDP, voltagem e tensão. Sai daqui a corrente, ó, vem e percorre todos os resistores para depois voltar para o menos, mais e menos. Então, nesse caso aqui, sujeitos a uma determinada DDP. Determine o valor do resistor equivalente. Que coisa besta, né, gente? Não tem o que correr. A resistência total é 10 mais 15 mais 45 mais 30. É antes que alguém me diga, professor, mas o 30 não vem antes do 45? Pelo amor de Deus, gente, isso é soma. Soma, vocês já sabem somar. E aí vocês somam e dá o valor total, né? 10 mais 15, 25, mais 45 dá 70, com mais 30 dá 100. Deixa eu ver se eu consigo escrever o 100 sem ficar tão feio. 100 ohms. Olha a ferradurazinha aqui. Pronto, gente, encerrou essa parte de resistores em série, entenderam? Basta somar. Simples, né? Resistores em paralelo, aí complicam um pouco, porque tem algumas saídas aqui. Então, só lembrando, o que é um circuito paralelo? É aquele no qual a corrente se divide. Lembram de uma instalação de uma casa? A corrente se divide
para cada equipamento. Agora, como a corrente que vem na tomada é infinita, então praticamente cada equipamento vai receber a mesma corrente, certo? Supostamente infinita. Tanto é que se você colocar o dedo na tomada, vai estourar tudo aí. Inclusive você, não faça essa experiência. Então, ó, basicamente é isso aqui. Lembrar do farol de um carro, não é que um farol apaga, o outro continua, por quê? São circuitos meio que independentes, são circuitos em paralelo. Então, ó, tem essa fonte de tensão aqui, certo? Geralmente eles usam muito esse E em química, né? Porque vem lá de força eletromotriz. Mas a interpretação é a mesma, certo, gente? Então, sai daqui uma corrente I. Olha aqui. E essa corrente ela vai se dividindo. Ó, I1, I2, I3, ela se divide. Cada ponto desse aqui que é chamado de nó. O que é nó? É o ponto onde a corrente se divide. Então, a corrente ela vai se dividindo. E se eu tiver 10 resistores ou 10 componentes, ela vai se dividir. Então está aqui bem mostrado para vocês aqui. A corrente elétrica se divide entre os componentes. Aí lembra do circuito série? Eu falei assim, ó, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Agora, você inverte o raciocínio. A tensão é a mesma, a DDP é a mesma e a corrente se divide. Certo, gente? A tensão é a mesma. Que é justamente o porquê do farol do carro continuar funcionando. De sua televisão continuar funcionando se a geladeira queimar. Lembra? Porque a tensão é a mesma, 220 em cada tomada que você colocar. A menos que você resolva fazer uma gambiarra e coloque um monte de T. Tem gente que coloca um T em cima do outro na extensão, faz aquela gambiarra, quando liga, puff, dá aquele tipo que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque você está colocando componentes além do máximo, que aquela tomada pode oferecer. Que tem a ver também, inclusive, com a segunda lei de Ohm, né? Com a bitola dos fios, se você não sabe que a bitola, dê uma olhadinha na aula anterior. E a resistência equivalente? A resistência equivalente, nesse caso aqui, no caso do circuito série, basta somar. Aqui é um pouco mais complicado, gente. Olha aqui, ó. O inverso da resistência equivalente, já começa o erro daqui, porque o erro não, né? Nada está errado. A complicação daqui. Por quê? Porque você vai calcular o inverso. Então, você vai calcular para depois inverter e achar. Depois a gente vai mostrar isso quando estiver fazendo o exercício. Mas é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então vocês estão vendo que a gente vai trabalhar um pouco com fração. Ou não. Tem uma dica aqui que é chave para você resolver esse tipo de questão simples. Então, primeira interpretação. Se os resistores estiverem em paralelo, a corrente se divide, a tensão é a mesma. Aí como é que calcula? Olha aí a fórmula. No caso específico de um circuito com 2 resistores, olha a dica de ouro. Preste atenção nessa dica, gente, que é um pulo do gato para vocês. Essa fórmula aqui, ó. Como é que você calcula a resistência equivalente? Veja que eu não estou calculando o inverso, como na fórmula padrão ali. Certo? Não estou calculando o inverso. Estou calculando o equivalente, ou seja, o paralelo entre R1 e R2 é o produto dos 2 resistores dividido pela soma. Então, toda vez que tiver 2 resistores, para calcular a resistência equivalente em paralelo, é o produto dividido pela soma. Um outro detalhe, quando você tem resistores associados em série, a resistência só aumenta, não é isso? Falei para você, você quer aumentar a resistência, tem que ser série. No caso de resistores em paralelo, a gente vai ver nos cálculos, a resistência equivalente vai dar sempre menor. Então, quando você quer diminuir a resistência de um circuito, ou o valor de uma resistência também, se tem um resistor que quer diminuir o valor dele, você coloca mais um resistor em paralelo, certo? Para aumentar série, para diminuir paralelo. Diminuir para quanto, professor? Pela metade e tudo mais? A gente vai ver agora com algumas questões. E algumas dicas. Olha aqui, ó. Nos circuitos abaixo, determine o valor do resistor equivalente das associações. Aí alguém vai dizer, professor, isso parece um circuito sério. Se a corrente vier e ficar rodando aqui, não? Se a corrente vem ficar rodando aqui, isso é um circuito sério, professor. A corrente não se divide. Cuidado, gente. É justamente por isso que você deve analisar não a figura. A figura às vezes engana. Não olhe para a figura. Olhe para o que faz a corrente. Os 2 terminais aqui são esses. Ó. A e B. Olha, eu vou desenhar aqui. Embora eu precise de espaço aqui para fazer cálculo, mas tem nada não. Vou desenhar aqui algo para você ver que é diferente. Tem um circuito aqui
outro resistor e vem. Vocês percebem a diferença entre esse desenho e esse, além do meu desenho ser feio? Tá certo, a corrente aqui roda, ó. Mais ou menos ela roda. O circuito série, dois resistores aqui, esse feiozão aqui e esse outro, estão em série. Aqui não estão, porque para ela ir de A para B, ela vem, ó, sai daqui de A, chega nesse ponto aqui, ela vai ter duas opções. Uma, ela desce, roda aqui no resistor, voltou para B. E na outra, vai para o outro lado, roda no resistor 2 e vem para cá. Professor, e a corrente escolhe fazer o quê? A corrente se divide, vou ter duas correntes aí. Certo? Aí lembram que a resistência é o que atrapalha a passagem da corrente. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Isso quer dizer que de cara, certo? É uma conclusão que eu posso ter. Aqui no resistor de 15, vai passar uma corrente menor do que no resistor de 10. Certo? O que não acontece aqui. Se fosse o de 15 e o de 10, a corrente era a mesma, porque nesse caso aqui é um circuito sério. Sim, mas vamos para cá. Então, como é que eu calculo o valor da resistência equivalente, gente, desses dois pontos aqui? Certo? Aí você pode calcular com aquela fórmula 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Calcular com fração. Eu aconselho até você fazer aí em casa para conferir o resultado. Depois a gente vê se deu algum erro, eu mostro onde você errou depois, quando a gente for discutir essa questão. Ou produto dividido pela soma, que é muito mais fácil. Então, a resistência equivalente, o total do circuito, tanto faz equivalente ao total, certo, gente? Depende de como o exercício pede, aqui ele pede equivalente. Às vezes, da resistência total. Produto, 10 vezes 15, mais um detalhe aqui. Professor, aqui está esse K aqui, ó. Esse K não vai atrapalhar não? Não, gente, porque tem nos dois, certo? É o quilo-ohm, quer dizer que aqui são 10.000 ohms e aqui 15.000 ohms. Se um tivesse o K e o outro não, você teria que converter. Como os dois têm K, eu vou fazer e no final vai aparecer o K também. Dividido por 10 mais 15. Isso aqui dá 150, né, no meu tempo, dividido por 25. Não é isso? É. 150 dividido por 25, vê aí se não vai dar 6 kΩ. Aí, lembra daquela observação que eu falei? A resistência total é sempre menor. Olha só, se eu colocar esses dois resistores em paralelo, é a mesma coisa, esse circuito aí, ó, esse circuito que eu estou trabalhando, certo? Vou botar uma seta aqui, gente. É a mesma coisa, tem o mesmo efeito elétrico de eu fazer isso. Um resistor só, de A para B, e aqui 6 kΩ. Certo? Professor, obrigado a desenhar assim? Não, eu poderia desenhar assim também. Um resistor só, de A para B. Não se liguem no desenho, certo, gente? Se liguem no trajeto da corrente. A corrente vem aqui, eu saio de A para B aqui. Saio de A para B. 6 kΩ. E esse segundo é outra dica de ouro. Quando você tiver dois resistores iguais, não perca tempo com cálculo, gente. Os dois estão em paralelo, não perca tempo com cálculo. Você pode até fazer o cálculo, certo? Mas não percam tempo fazendo o cálculo quando os dois resistores forem iguais. Só quando forem iguais. E eu disse iguais, eu não disse iguais. Igual é quem nasce na entalha e depois vai fazer uma identidade. Tá tudo errado. Então vamos lá. Dois resistores iguais, a resistência equivalente é sempre a metade. De cara aqui, ó. Resistência equivalente, qual é a metade de 10, gente? Bem simples. 5 kΩ. Professor, eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Então vamos fazer. Aí, aproveitar que são iguais, né? Fica até mais fácil fazer com fração. Vou fazer esse caso aqui com a fórmula da fração, certo? Com a fórmula da resistência equivalente, do inverso da resistência equivalente. Então fica 1 sobre R equivalente. Deixar só o E para ficar mais fácil. É igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Esse é o problema quando você tem resistores diferentes para essa fórmula, é que você tem que tirar o mínimo, tem gente que não gosta. Então, produto dividido pela soma neles. Professor, se tiver 3 resistores, aí você vai, faz 2, aí depois o resultado faz com o outro, entenderam? Então, só precisa aprender essa fórmula aqui no final das contas. Mas é bom lembrar outra fórmula também. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente dá que, como os dois denominadores, eu não sei o que é denominador, professor, é a parte de baixo. Quando a parte de baixo é igual, você repete, cuidado para não somar.
Né? 10 mais 10 é 10. E 1 mais 1, 2. Olha só como fica, gente. E aí você vai inverter os dois lados. Não quero o inverso de RE. Eu quero RE, então eu inverto. 1 sobre RE, eu inverto RE. E aqui, ó, não sai. O inverso é 10 sobre 2, que dá... Oh, meu Deus, que coincidência. Deu 5. Então, em outras palavras, quando os resistores em paralelo forem iguais, a resistência equivalente é a metade. Não perca tempo fazendo cálculo, gente. Você já olha, 10, 10, é 5. Se fosse 40, 40, 20. Se fosse 1000 e 1000, 500 e por aí vai. Certo? Dois resistores em paralelo iguais, resistência equivalente é a metade. Aprendam isso, que isso é uma grande dica, isso é um pulo do gato para vocês. Olha, mais um, e esse aqui tem 3. Aí o 3 você vai fazer de duas maneiras, né? E aqui nessa questão, veja, no circuito abaixo determina o valor da corrente. Opa! Não está pedindo resistência equivalente, ele está pedindo a corrente. Só que pela lei de Ohm, a gente sabe que I é igual a V sobre R. Aí eu preciso do V, que é a voltagem de dp, atenção, está aqui, ó, 120 volts. 120 é a minha parte de cima. Ué, professor, e minha parte de baixo? Aí é que entra a questão da associação de resistores, porque você vai precisar da resistência total ou equivalente desse circuito. Você não pode colocar aqui o 60, eu não posso colocar aqui o 30, eu não posso colocar aqui o 20, eu tenho que colocar o equivalente. E qual é a forma que esses resistores estão? Ah, professor, parece um balãozinho, desenho aí. Não sei. Gente, não analise pelo desenho, eu já disse. Analise pela corrente. A corrente quer ir de A para B. Então, o que ela faz? Ela sai de A. Essa é bem simples você saber logo qual é o tipo de circuito que eu tenho. Chegou nesse ponto aqui, a gente chama de quê, pessoal? Esse ponto? O nó. Chegou no nó, deu um nó. Certo? Na sua cabeça. Porque a corrente vai se dividir. Certo? Uma parte vai aqui por cima, uma parte vai pelo meio e outra parte aqui por baixo. Aí, como eu disse, aqui a gente não precisa deduzir isso, mas só para ajudar vocês. Onde é que vai passar a maior parte da corrente? No de 20, gente. Ó. Passa aqui no de 20. Maior corrente, por quê? Menor resistência. Quanto menor resistência, maior a corrente. Mas depois as três se juntam, chega em B, bem inteirazinha. Certo? Então vamos lá. Eu tenho que calcular a resistência equivalente para voltar para cá para o meu cálculo. I igual a V sobre R. Então, como é resistência equivalente, vamos usar a fórmula de fração que vocês querem. 1 sobre R, vou chamar só de R dessa vez, porque vocês já entenderam o ponto, né? É a resistência equivalente. É 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Perceberam que não é tão igualzinho? Aí, como eu disse, professor, tem 3. Como é que eu faria o produto e soma? Você pega, por exemplo, 60 e 30, faz o produto e a soma, aí vai dar um resultado aqui X, que eu ainda não fiz, certo? E esse X, que é o resultado, você pega e faz de novo produto e soma com 20. Tudo certo no final. Mas vamos lá. Eu tenho que tirar o mínimo entre 60, 30 e 20. A gente diz um mínimo, gente, para simplificar. Mas quando a gente não sabe fazer o mínimo, a gente multiplica. Você vai ter que simplificar a fração. Você pode simplesmente, no caso de uma fração, ao invés de tirar o mínimo, multiplicar esses números. Certo? 6 vezes 3 vezes 2, despreza o zero e faz isso. Que aí você vai achar um número que divide todos eles. Eu perdi aqui meu lápis, achei. Então, 1 sobre R. Vamos fazer aqui o mínimo de 60, 30 e 20. Se você tiver um que divide os outros, ele já é o próprio mínimo. Eu já vi aqui de cara que 60, certo? Mas aí é com vocês. 60 dividido por 60. Aí depois divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Certo, gente? Isso é prática. Vocês têm que ter prática nisso. 60 por 60 dá 1 vezes 60. Ou vezes 1 dá 1. 60 por 30 dá 20 vezes 1 dá 20. 60 por 20 dá 30 vezes 1 dá 30. Certo? 60 dividido por... que erro meu. Tiro 0, gente. 60 dividido por 30 dá 2. Vezes 1, 2. 60 dividido por 20 dá 3. Olha só eu sendo reprovado aqui no Enem. Certo? Eu podia até editar essa aula, mas eu teria que fazer tudo de novo. Então, veja assim. Então, isso aqui fica para não dizer que errei para vocês. A professora também erra, certo? 1 mais 2, 3 mais 3, 6 sobre 60.
não quero 1 sobre R, eu quero o inverso. Então, inverto o R de um lado, fica R sobre 1 ou R. E do outro lado, 60 dividido por 6, eu já vou fazer logo aqui, certo? Tá 10 ohms. Só que eu não quero a resistência equivalente. Eu quero a corrente. Lembra o pedido do exercício ali? Então, joga esse 10 lá para cima. 120 dividido por 10, corto o zero para não fazer como eu fiz aqui. Então, isso aqui dá 12. Professor, 12 o quê? 12 carambolas? 12 dólares? 12 amperes. Porque lembra que eu estou lidando com corrente? 12 amperes é a corrente total. Certo, gente? A corrente sai daqui, ó, 12 e chega aqui 12. Mas que passa em cada resistor, vocês lembram que ela se divide. Como faz para calcular? Aí isso é outra história. Não é o que a questão está pedindo, a gente vai fazer futuramente, certo? Vocês podem pensar aí. Qual é a corrente que passa em cada resistor? Como é que eu calculo? Certo? Tentem pensar um pouco, imaginem. Se possível, calculem também. Vocês ganham aprendizado. Olha mais um exercício, gente. Dispõe de 3 resistores de resistência 3 ohms cada um. Então tem aqui 3 resistores. 1, 2, 3. Todos 3 com resistência de 300 ohms. 300, 300, 300 ohms. Para se obter uma resistência de 450, utilizando os 3 resistores, como é que eu devo associar? Certo, gente? Então, se eu associar os 3 em série, vocês lembram? É somando. Então eu vou somar os 3 de cabeça aqui, dá 900. Os 3 em série eu não posso somar. Elimina logo aqui, ó, a letra D. Então o que você faz? Associa 2 em paralelo. Associar um e outro aqui em paralelo. Certo? Associa os 2 primeiros em paralelo. 300, 300. 2 resistores em paralelo iguais, gente, como é que eu calculo? A metade, não é isso? Logo de cara, 150 ohms. É a mesma coisa de ter um resistor só de 150. E aí eu coloco em série com o outro. O outro vale quanto, gente? 300. Um de 150 em série com o de 300, eu vou ter o que aqui? 450 ohms. Então a resposta correta é a letra A. Letra A. Aqui, ó, 2 em paralelo ligado em série com o terceiro. Certo? Só como experiência você pode fazer isso aqui, ó, 2 em série ligado em paralelo com o terceiro. Eu não entendo aqui como é que consegue fazer, porque se eu colocar o 2 em série e colocar o terceiro, ele vai estar em série também, né? Então isso aqui nem vou considerar. Os 3 em paralelo, vocês já viram que não. Então a resposta correta é a letra A de hambúrguer. Mas por favor não concordem comigo que hambúrguer é com H. Para encerrar a aula, o assunto aqui, curto-circuito. Muita gente diz assim, eita, queimou não sei o que, deu um curto. Aliás, queimou meu rádio, deu um circuito nele. Circuito elétrico, gente. Todo componente tem circuito. Então essa coisa de queimou porque deu um circuito, isso é popularmente errado, popularmente difundido, mas é errado. Quando alguma coisa queima, certo? Ou por um outro motivo, uma sobrecarga, mas se sair fumaça ou se a corrente estiver muito alta, aí é curto-circuito, certo? Curto-circuito. O que é um circuito? Caminho para a corrente elétrica percorrer. E o que é um curto-circuito? É quando ela vai direto do mais para o menos, não acha nada, por algum motivo. Então veja aqui, ó. É uma conexão de baixa resistência. Então, por algum motivo a resistência vai cair de forma drástica, de forma abrupta, rápido. A resistência estava lá por algum motivo, ou deixou cair um pedacinho de ferro, um material condutor, jogou água em cima, um filete d'água, certo? Agora nessa época de chuva é danado para pingar, para ter goteira. Se tiver goteira em cima da sua televisão, meu velho, já era. Então, a conexão de baixa resistência entre os polos de um dispositivo, entre o mais e o menos, pode ser inclusive não só no próprio dispositivo, mas em qualquer parte do circuito dele, ou eletrônico, geralmente é acidental, né? Ninguém vai querer um curto-circuito. Cadê, gente? Tá aqui. Ninguém vai querer um curto-circuito de forma proposital, embora alguns circuitos façam isso para apagar uma luz, alguma coisa assim. Depois a gente vai falar sobre isso. Certo? Em nosso curso aqui também não é de eletrônica. Mas geralmente o circuito é acidental e capaz de causar a passagem de um excesso de corrente. Então, geralmente, o curto-circuito ele passa, não é um excesso, ele passa toda a corrente que aquela fonte é capaz de
fornecer, certo? Ele estoura a fonte. O curto-circuito, a primeira vítima do curto-circuito é a fonte, para queimar. E daí vem o incêndio. Está relacionado com o efeito Joule. Se tem muita corrente, a temperatura sobe e pode causar realmente um risco de incêndio. Detalhe, gente. Incêndio com eletricidade. Sua televisão pegou fogo na tomada. Não jogue água. Certo? Não jogue água. A água da torneira é condutora de eletricidade, a gente já viu. Jogou água em cima, você pode piorar. Aí vai pipocar, vai ser nego correndo, vai ser aquela correria, aquela gritaria. Não jogue água. Incêndio com características elétricas, a gente joga pó químico. Na falta de pó químico, joga areia, joga o que tiver de pó, farinha, certo? Joga alguma coisa em pó para sufocar o fogo sem que haja condução de eletricidade. Então tá aí os exemplozinhos. E olha aqui para vocês entenderem ainda melhor. Tem uma lâmpada, porque aqui eu não coloquei ela funcionando. Eu já peguei os exemplos aqui da internet. Eu confesso que eu não vou perder tempo desenhando. Não sei se vou ter direitos autorais por causa dessa lâmpada horrorosa. Mas se tiver, depois eu refaço esse trecho do vídeo. Então, ó, eu tenho uma pilha, ou eu tenho uma tomada, eu tenho alguma coisa aqui que está fornecendo energia. Qual é o funcionamento normal do circuito, gente? A corrente sai daqui do mais, passa pela lâmpada, a lâmpada funciona e vem aqui para o menos. Por algum motivo, alguém ligou um fio, ou água, ou alguma coisa que passou aqui. Aí lembram, por isso que a gente estuda a interpretação de circuito paralelo antes, para entender melhor o curto-circuito. A corrente vem. Quando chega aqui nesse ponto, que foi formado pelo curto, é um novo nó. Certo? O curto-circuito forma um nó. A corrente vai ter duas opções. Aí lembra quando eu falei, professor, a corrente não escolhe. A corrente escolhe que caminho? A corrente escolhe sempre o caminho com a menor resistência. Lembram? Quanto maior a resistência, menor a corrente. A gente atrapalha a corrente. A gente viu nos resistores, a questão anterior, que a corrente vai diminuindo. Agora, o que acontece quando o que eu estou colocando aqui tem resistência supostamente ou próxima de zero? A resistência aqui é zero do fio. A resistência desse fio aqui é zero, gente. Se é zero, a corrente não tem escolha não, gente. A corrente não vai passar mais pela lâmpada. A lâmpada aqui vai se apagar. A lâmpada aqui não acende mais. A corrente vai fazer completamente isso aqui. Ó. Não passa nada. Certo? Pelo circuito anterior. Não passa nada. Isso faz com que a fonte fique sobrecarregada. No caso aqui, a pilha iria esquentar, a tomada ia pegar fogo aqui, ia ter faísca. Por isso que um curto-circuito é tão perigoso. É por isso que um disjuntor, que trabalha lá com a parte de dilatação que a gente viu lá no ano passado, né? Lembram? Quando a corrente esquenta muito, você vai ter aquela lâmina metálica que ela, ao se dilatar, ela deixa eu ver o verbo que me vem à cabeça, ela enverga para um lado, abrindo o circuito para proteger a sua casa, porque a corrente vai passar muito alta. Aí vamos a um exemplozinho, certo? Já com cálculo, e bem besta mesmo. No circuito abaixo, determina o valor do resistor equivalente entre os pontos A e B. A corrente sai do ponto A e vem aqui para o ponto B. Ah, mas se os dois resistores estão em série, é só somar. Seria, se não fosse um pequeno detalhe, esse resistor aqui, esse primeiro resistor aqui de 5, ele está em curto. Como é que eu sei, professor? A corrente vem, ó. Chegou aqui, tem um campo onde não tem nada. Então a corrente vai fazer isso, certo? Então ela não passa pelo resistor de 5. E a resistência equivalente é qual, gente? Só esse de 10. Só tem esse de 10 no caminho da resistência. O de 5 ela não passa. Entenderam? Porque um curto-circuito é tão trágico e às vezes pode ser usado em circuito para fazer algumas seleções. Que é no caso aí. Por isso que a gente diz, geralmente o curto-circuito é acidental. Mas, em alguns planejamentos de circuito, ela pode ser proposital para desviar a corrente de alguns componentes. Certo, gente? Olha mais uma questão. A figura abaixo mostra, eita, os passarinhos pousados no fio. Lembram que eu falei algumas aulas atrás? Em um circuito no qual uma bateria de automóvel alimenta duas lâmpadas. Ao ligar-se a chave S, tá aqui a chave S, ó. Porque do jeito que está aqui, ninguém está levando choque, não está acontecendo nada. Nem a lâmpada está acendendo. Aí eu vou e ligo aqui a chave S. Meu interruptor aqui, liguei. Que passarinho pode receber um choque elétrico? Lembram? Os pássaros pousados no fio,
Olha só o 1, 4 e 2 aqui, ó. Estão pousados no fio da forma correta, como todo passarinho pousa, independente do fio estar encascado ou não, independente do fio estar encapado ou não. Esses passarinhos não levarão nenhum choque, nem sentirão. Por quê, gente? Porque as patas deles estão afastadas, mas não é suficiente para gerar uma diferença de potencial, certo? Para fazer passar uma corrente por ele. Agora, olha no caso do pássaro 3 o que acontece, e é por isso que a gente tem noção de curto-circuito, a gente entende melhor a coisa agora. A corrente vem. Quando chegar aqui, lembre que os seres vivos geralmente são bons condutores, certo? Na primeira pata do pássaro, ou o contrário, tanto faz, certo? Se essa interpretação for fazer, eu estou supondo que a corrente vem aqui de baixo, mas a corrente pode vir lá de cima, a interpretação é a mesma. Ela vai ter duas opções, ela passa pelo pássaro ou passa pela lâmpada, certo? Lembrem, os seres vivos são bons condutores e geralmente possuem baixa resistência, então a corrente não vai passar pela lâmpada, o passarinho aqui está curto-circuitando a lâmpada e pro azar dele, certo? A corrente vai passar por ele, coitado do passarinho 3, será eletrocutado no mínimo, vai levar um choque, vamos torcer para que esteja bem. E com isso, e com o Pikachu, a gente vai terminando essa elétrica aula de hoje, certo? Estudem e se preparem para as avaliações. Até a próxima aula.